Hoje vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo. Bom, o triângulo retângulo, né, como já sabemos, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, né, daí o nome de retângulo. Os elementos de um triângulo retângulo são os catetos, né, com relação aos lados, né, os catetos e a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, né? É o maior lado desse triângulo aqui. Vamos colocar um triângulo aqui para a gente visualizar. Então nós temos aqui um triângulo ABC, cujos catetos, cujos lados medem Azinho, Bzinho, Czinho, né? O Azinho é a nossa hipotenusa. O B e o C são os nossos catetos. Nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é esse no vértice A. E os outros dois ângulos chamamos aqui de alfa e beta, né? O que nós temos que lembrar sempre é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo ele tem que dar 180 graus, correto? Eu vou pegar esse triângulo e vou construir a altura dele em relação à base, que é a hipotenusa, tá? Se nós pegarmos esse triângulo e deitar ele com o lado C apoiado na mesa, tá? A altura dele vai ser o cateto B. Se nós deitarmos eles com o lado B sobre a mesa, sobre a horizontal, a altura dele passa a ser o lado C. Quando ele está deitado com a hipotenusa, nós vamos ter a altura em relação à hipotenusa, que a gente já vai ver como calcular isso aqui, ó. Então aqui o B é o cateto, o C é cateto e a hipotenusa aqui é o A. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Construir a altura em relação à base, que a base nesse caso é a hipotenusa. Nós tínhamos o ângulo alfa, ele continua lá, o outro ângulo beta continua desse lado, o lado B e o lado C. Agora nós temos uma altura, o ângulo de 90 foi dividido aqui, ó, de modo que aqui dentro eu tenho um ângulo de 90, tenho o beta e esse ângulo passa a ser o alfa. E do lado de cá eu tenho o alfa, tenho o ângulo de 90 e aqui passa a ser o beta. Então esse triângulo maior, ABC, o triângulo HBA e o triângulo HCA são três triângulos semelhantes. E quando eles são semelhantes, a gente vai montar uma relação entre os seus lados, né? E existe, quando os triângulos são semelhantes, eles têm uma razão de semelhança, ok? Então o que apareceu mais nesse triângulo novo aqui, ó? O N ele é a projeção do cateto C na hipotenusa. O M é a projeção do cateto B na hipotenusa. A hipotenusa é aqui, de A até C, e nós temos a altura. Então eu vou separar esses dois triângulos para a gente montar as relações métricas comparando os três triângulos que são semelhantes, tá? Então a gente vai usar a relação de semelhança nesses três triângulos, 2 a 2. Então eu tenho aqui o triângulo menorzinho, o HBA, e tenho o triângulo médio, que é o HCA. Tá ok? Como já sabemos que eles são semelhantes, porque eles possuem os três ângulos internos correspondentes iguais, então é um caso de semelhança, nós vamos pegar aqui o primeiro triângulo, é o ABC e o triângulo HBA. A ABC é esse triângulo maior e o HBA é esse menor. Então, eu pego os lados correspondentes, que são os lados homólogos, e divido um pelo outro. Eu vou ter uma razão de semelhança. Essa razão é constante. Se eu pego a hipotenusa do maior e a hipotenusa do menor, divido, vai me dar um valor. Aí eu pego o lado correspondente do maior com o lado correspondente do menor, divido, vai dar o mesmo valor. Então a razão entre os lados homólogos, ou a razão entre os lados correspondentes de dois triângulos semelhantes é igual, tá? Então nós vamos ter os mesmos valores. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu peguei a hipotenusa do maior, que é o A, e dividi pela hipotenusa do menor, que é o C. Depois eu peguei o cateto B do maior, que é o lado oposto ao alfa. Aí eu vou lá no triângulo menor, encontro o ângulo alfa, pego o lado oposto a ele, que é o H, e divido, ó, B sobre H. Mesma coisa eu faço com o C, que é oposto ao beta,
e divido pelo n, que é oposto ao beta. Então, essa igualdade, ela é verdadeira, porque há semelhança entre esses dois triângulos. Agora eu pego a igualdade 2 a 2 e vou montando a relação. Então, a primeira que eu vou pegar vai ser assim, ó, AC igual a BH. Então, eu pego primeiro AC igual a BH. Tá aqui, ó, AC dividido por BH. E multiplico isso aqui em cruz. Vai ficar A vezes H igual a B vezes C. Então, A vezes H igual a B vezes C. Essa é a nossa primeira relação métrica entre os dois triângulos retângulos que são semelhantes. Tá? Vou pegar agora o BH com o CN. Ó, BH sobre BH e CN. Tá aqui. Multiplico em cruz também. Então, eu vou ter BN vezes CH. BN vezes CH ou CH vezes BN. Tá aqui a segunda relação. Agora eu pego os extremos. Pego o AC igual a CN. AC igual a CN. Multiplico em cruz. C vezes C dá C quadrado. C quadrado é igual a vezes N. Essa é a nossa terceira relação. Terceira relação. Agora eu pego o triângulo maior e pego o outro triângulo, que é o triângulo médio, é o HAC. HAC. Vou fazer a mesma coisa, tá? Hipotenusa do triângulo maior, que é A, dividido pela hipotenusa do menor, que é B. Aí depois eu pego o lado B do maior, que é o oposto a alfa. Venho aqui no alfa, pego o oposto, que é o M. Então fica B sobre M. E aí eu vou ter o C, que é o oposto a beta, dividido pelo H, que é o oposto a beta. Então tá aqui, ó. A sobre B igual a BM, que é igual a CH. E vou pegar 2 a 2 e fazer a mesma multiplicação que eu fiz, ó. Então primeiro eu vou pegar AB igual a BM. Tá aí. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar B vezes B, B quadrado. B quadrado é igual a vezes M. B quadrado é igual a vezes M. Notem que o B, que é esse triângulo aqui, ó, esse cateto aqui, ó, multiplicado por ele mesmo, né? Ele ao quadrado, ele é igual a projeção dele multiplicado pelo A. B ao quadrado é igual a vezes M. Isso é importante a gente guardar, tá? Assim como no anterior a gente fez lá, ó, que de C ao quadrado é igual a vezes N, ó. C ao quadrado é igual a vezes N. A vezes N, que é a projeção dele na base aqui. A gente precisa entender essa relação para que a gente não precise ficar decorando fórmula. Então a gente entende ela, né? E aí fica muito mais fácil para você memorizar. Agora eu pego BM igual a CH. Olha lá, ó. BM igual a, multiplico em cruz, então vai ficar BH vezes CM. BH vezes CM. Se eu pegar agora os extremos, ó, AB igual a CH e multiplicar, vai ficar A vezes H igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C, a gente já tem aqui, ó, na primeira parte, ó, na primeira comparação de triângulos eu já tenho, então isso eu não preciso fazer de novo. Então nós temos 3, 4, 5 relações métricas aqui. Nós vamos pegar agora os dois triângulos menores e fazer a relação entre eles. O triângulo HBA e o triângulo HAC. Então vamos lá. Sabemos que são semelhantes, então a hipotenusa desse aqui, do B e do C tem uma relação de semelhança, né? Então vamos lá. Coloquei aqui, ó, C sobre B. C é a hipotenusa desse menor e B é a hipotenusa desse médio. Então C sobre B vai ser igual a N do menor, que é oposto ao beta, dividido pelo que é oposto ao beta, que é o H. N sobre H, que é igual a H vezes M. Vamos pegar 2 a 2 também, tá? 2 a 2. Então vou pegar primeiro NH igual N sobre H igual a B sobre M, multiplico em cruz, né? Vai ficar H ao quadrado é igual a N vezes M. H ao quadrado é a hipotenusa aqui, ó. Essa hipotenusa aqui ao quadrado é igual a N vezes M, tá? Bom, se eu pegar esses dois primeiro, ó, CH vezes BN,
CH vezes BN nós já temos aqui, ó, na primeira relação. E se eu pegar os extremos, CB e HM, fica CM igual HB. CM igual HB nós já temos aqui, ó, CM igual HB. Né? N vezes M é igual a H ao quadrado, nós acabamos de fazer. Então essas relações métricas são 6. O que nós não podemos esquecer é que existe o teorema de Pitágoras, que também pode ser utilizado, tá? Então não esqueça, né? O teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa, o A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso a gente não pode esquecer. Tudo bem? Então nós temos aqui as relações. Vamos separá-las aqui. E é com elas, mais o teorema de Pitágoras, que a gente vai resolver alguns exercícios. Espero que tenham entendido. Revejam o vídeo, refaçam, coloca no papel, começa a olhar, comparar e fazer. Da mesma forma que eu fiz aqui, façam ali na mão, isso ajuda bastante a gente memorizar. Tudo bem? Vamos resolver aqui um exercício, já fazendo a aplicação das relações métricas. Então nós temos aqui um exercício que pede para que a gente encontre o valor da incógnita em cada um dos triângulos a seguir. Considere as medidas indicadas em centímetros. Então, eu tenho que lembrar das relações métricas. Se nós olharmos para esse triângulo aqui, né, nós chamamos esse lado maior, que é o lado oposto ao ângulo reto, de hipotenusa. Isso aqui lá nós chamamos de A. No formulário nosso, isso aqui é A. Esse X é a altura da base em relação ao ângulo reto lá, né? Então nós chamamos de H. Esse cateto a gente pode chamar de B, que nós chamamos um cateto lá de B, e aqui nós podemos chamar de cateto C. Tá? Qual a relação que nós tínhamos lá que trabalhava essas informações? Então nós tínhamos uma relação que falava-se que a altura vezes a hipotenusa, então era H vezes A, ou A vezes H, é igual ao produto dos catetos, é igual a B vezes C. Bom, quem é o nosso H? E o nosso H é X. Quem é o nosso A? O nosso A é 20. Isso é igual. O nosso B vale 12 e o nosso C vale 16. Então, o meu X vai ser igual 12 vezes 16 dividido por 20. Se você quiser multiplicar em cima 12 por 16 e depois dividir por 20, fica à vontade. O que eu vou fazer aqui é simplificar para ficar com um número menor, tá? O 12, o 16 e o 20 eles são múltiplos de 4. Então, primeiro eu vou pegar aqui, ó, 12 dividir por 4, isso vai dar 3. E o 20 dividido por 4 dá 5. Agora eu não consigo mais simplificar. Então, o meu x vai ser 3 vezes 16. 3 vezes 16 vai dar 48, né? 48 dividido por 5. Então, o nosso x, 48 dividido por 5, vai dar 9,6 centímetros. Então, conseguimos resolver o item A. Tranquilo, né, gente? A gente só não pode se perder na matemática, né? Então, vamos aqui na letra B. A letra B, o desenho é o mesmo, ele só está invertido aqui, né? Então, a minha hipotenusa, que é o lado maior desse triângulo, é o A. Então, vamos colocar aqui como A. Esse X aqui é o nosso H, igualzinho ao anterior, né? E aqui a gente pode chamar o B de 3, isso aqui a gente pode chamar de C. A fórmula é a mesma, então é H vezes A é igual a B vezes C. O nosso H é o X, o nosso A é raiz quadrada de 21, o nosso B vale 3 e o nosso C é 2 raiz de 3.
Então o x vai ser igual 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 3 dividido por raiz de 21. Então, você tem aqui, ó, raiz de 3 dividido por raiz de 21. Raiz de 3 dividido por raiz de 21 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 21. 3 sobre 21 dá 1 sobre 7. Então, 1 sobre 7 é raiz de 1 sobre raiz de 7. Então, vai ficar 6 vezes raiz de 1, que é 1, sobre raiz de 7. Então, o nosso x vai ser igual. A gente não pode deixar no denominador, né, raiz de 7. Então, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 7. Para a gente poder tirar essa raiz de 7 aqui do denominador, né? Então, vai ser 6 vezes raiz de 7 é 6 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 7 ao quadrado dá 7. A unidade aqui é o centímetro. Então, a gente tem aqui o item B sendo a sua resposta. O x é 6 raiz de 7 sobre 7 centímetro. Tranquilo? Tranquilo? Vamos para mais, pelo menos mais 2 itens aí. Então, vamos resolver mais 2 itens para que a gente possa finalizar essa primeira parte. E aí depois a gente vai gravar alguns vídeos só com resolução de exercício envolvendo as relações métricas aí no triângulo retângulo. Então, nós temos aqui mais 2 itens. Lembrando que esse lado maior aqui é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, esse aqui é o nosso A. Esse x aqui é a projeção desse cateto. Então, aqui nós vamos chamar de N. E esse cateto aqui nós vamos chamar de B. Então, nós vimos uma relação que trabalha a projeção, o quadrado desse cateto com o produto entre o A e o N. Então, aqui vai ficar B ao quadrado é igual a A vezes N. Quem é o nosso B? O nosso B é 20. Então, é 20 ao quadrado. O nosso A é 25. E o nosso N é o nosso x. Então, 20 vezes 20 dá 400. 400 eu vou dividir por 25. Isso é x. Então, o nosso x vai ser igual a 16 centímetros. E essa é a resposta do item D. Agora a gente vai para o próximo item. Notem que isso aqui é a mesma relação dessa. Ó. Eu tenho um cateto, a projeção dele e a hipotenusa. Tá? Então, eu vou jogar direto, sem aplicar, sem mostrar a fórmula. Tá? O quadrado do cateto, né? O quadrado do cateto, o cateto aí é x, ele é igual à projeção dele, que é 3 raiz de 7, multiplicado pela hipotenusa, que é 175. Tá? Então, o quadrado do cateto é igual ao produto da projeção dele pela raiz quadrada de 175. Então, vamos lá. O nosso x ao quadrado vai ser igual a 3, que multiplica raiz de 7 vezes raiz de 175. Então, é a mesma coisa que raiz quadrada de 7 vezes 175.
Vamos lá, vamos fazer aqui na calculadora, né? 175 vezes 7 vai dar 1225. Então, o nosso x ao quadrado vai ser 3 que multiplica a raiz de 1225. Raiz quadrada de 1225. Vamos ver se temos raiz quadrada desse número, 1225. Vai dar um número quebrado, né? 34. Opa! Engano meu. Raiz quadrada de 1225 é 35. Então, o nosso x vai ser igual. Vou tirar o quadrado aqui, extraindo a raiz de 3 vezes 35. 3 vezes 35. O nosso x é igual a raiz quadrada de 105. 3 5, 15, 9, 105. 105 centímetros. Certo? Tranquilo, gente? Então, fechando aqui essa primeira etapa aí. Espero que vocês tenham entendido.